Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa minissérie de como começar na programação. Esse vai ser um vídeo um pouco diferente, eu vou estar gravando sem câmera porque eu adotei um cachorrinho recente e é quarto bem bagunçado aqui, inclusive ele está aqui. Então eu preferi gravar sem câmera para ficar mais arrumadinho aqui o conteúdo, né? Então vamos lá. Nesse vídeo eu quero falar sobre profissões da programação. Que para complementar o que a gente já viu nos outros vídeos, né? Se você não viu, corre lá, também se inscreva no canal, para ser inscrito. Eu tô nessa minissérie falando sobre como começar na programação. Nos últimos vídeos eu mostrei como funciona o computador, o que é programação, o que é uma linguagem de programação. E nesse vídeo eu quero mostrar quais são as áreas de atuação dentro da tecnologia. Porque existem diversas subdivisões da área de tecnologia. Por exemplo, quem mexe com redes, né, a parte toda de internet, de configuração, de servidores e tudo mais. Então tem diversas classificações de áreas dentro da programação. Então, primeiro eu quero citar que novas profissões sempre aparecem, tá? As que eu vou falar aqui, né, são as áreas mais abrangentes. Mas recentemente, com a parte da inteligência artificial, por exemplo, surgiram diversas outras profissões. Então, a parte de machine learning, que é voltada a essa parte de inteligência artificial. Então, diversas áreas dentro da programação vão surgindo de acordo com a necessidade do mercado, porque a programação é um ramo que sempre está evoluindo. Então, são necessários diversas subdivisões de pessoas que vão se especializar em uma determinada área, tá? Então, o ponto importante da programação é se especializar. A não ser que você seja um empreendedor, por exemplo, alguém que tem o planejamento de desenvolver algo só realmente, como até no meu caso mesmo. Eu gosto bastante de back-end, mas eu acabo tendo que aprender tudo porque eu desenvolvo aplicações do início ao fim, né? Todas as partes que um projeto precisa, eu estou desenvolvendo. Então você acaba conhecendo muito, mas quem se especializa acaba tendo uma visão mais específica do assunto, beleza? Dentro da programação, a gente tem algumas divisões que é a parte de desenvolvimento web, né? São só os mais populares. Desenvolvimento web, que é para desenvolver aplicações web. A gente tem desenvolvimento mobile, que é para desenvolver aplicações para os celulares. A gente tem desenvolvimento full stack, vou explicar o que é, tá? Full stack. Tem também desenvolvimento de jogos, análise de dados, inteligência artificial e algumas outras. Só que essas aqui são as divisões principais na área de tecnologia. O que é cada uma, né? Vou diminuir aqui. Vai ficar uma hierarquia legal. Aumentar aqui, né? Show. Desenvolvimento web nada mais que desenvolver aplicações para o navegador. Então aqui nesse videozinho eu estou gravando utilizando o aplicativo SkyDraw e esse aqui é uma aplicação web. É um sisteminha que foi desenvolvido no navegador, para o Chrome, para o Edge, tem vários navegadores. Então, e essa parte dos navegadores é o que engloba parte de desenvolvimento web, desenvolver para aplicações de navegador. Então, deixa eu ver aqui um exemplo de aplicação para desenvolvimento web. Tem o Notion, tá? Notion que eu uso bastante. Tem várias, na verdade, aqui Notion. O próprio site do Google é uma aplicação web. Então, tudo que você acessa via navegador é uma aplicação web, tá bom? Então, a gente tem essa divisão na programação que é um desenvolvimento web. Show. E no desenvolvimento web, a gente tem algumas divisões, como eu falei, né? Existem várias divisões dentro da área de programação, vão surgindo de acordo com a necessidade. No desenvolvimento web, a gente tem duas partes. A parte do servidor. Cadê? Aqui, selecionei. O nosso servidor. Tá. Deixa eu diminuir esse texto aqui. Tem o servidor. E aqui a gente tem a nossa área web, na verdade o front-end, tá? Vou até colocar o nome desse código aqui. Front-end, e aqui tem a parte do servidor que se chama back-end. Front-end,
visual. O que acontece? O back-end e o front-end, eles se conectam. O front-end é a parte visual. Então, aqui você está vendo nesse site, ele tem essa parte visual aqui, eu consigo ver para selecionar, né, uma cor, por exemplo, aqui laranja. Vou colocar um fundo aqui assim. E esse aqui eu vou colocar esse fundo aqui. Então, você viu que eu mexi, né? Eu consegui interagir com essa página, realizar ações aqui na parte visual, né? Isso aqui é uma parte visual, eu consigo ver e mexer nessa parte. A parte que a gente não vê, que é meio que o lado de trás, por isso se chama back-end, né? Front-end, parte da frente, parte que a gente vê. O back-end, ele é a parte que a gente acaba não enxergando, mas ele é um ponto também muito importante que é necessário na maioria das vezes para o front-end. É o seguinte, o back-end, ele entrega para a gente as informações para que isso aqui aconteça. Então aqui, a exemplo, tem a parte de contas no SkyDraw, que é esse programinha aqui, né? Ele tem o Plus. Todo mundo que tem o SkyDraw Plus, eu vou até abrir aqui, tem uma conta, né? Consegue fazer o sign-up e tudo mais. E para que a gente consiga fazer o login, ter as informações salvas, a gente precisa que alguém entregue essas informações para a gente, né? O front-end ele não consegue adivinhar. Então, o back-end ele é responsável por se comunicar com o nosso banco de dados, né? E fazer todas as validações que a gente precisa para entregar para o nosso front-end as informações arrumadinhas. Então a gente vem aqui, ele faz uma solicitação e a gente envia as informações arrumadas certinho do jeito que ele precisa para poder mostrar na tela. Por exemplo daqui, se eu tivesse salvo isso aqui salvo, né, no servidor, ele ia trazer as informações nessa tela aqui para a gente, com esses textos aqui. Então, o back-end ele se comunica com o banco de dados, trata esses dados, verifica toda a parte de login e retorna para o nosso front-end para ele mostrar visualmente esses dados. Então, eles se completam. Inclusive, na parte de desenvolvimento web, não só desenvolvimento web, né? No geral, existe uma outra área que é a área de gerenciamento de banco de dados. São pessoas que se especializam para poder organizar o banco de dados, né, os esquemas, como é que ele vai ser, como é que vai funcionar, para poder ficar o mais legal possível. Então, além das especializações de back-end e front-end, além da pessoa se especializar em criar servidores, configurar, desenvolver toda a parte do servidor, e de pessoas que se especializam em front-end para desenvolver toda a parte visual do projeto, também tem pessoas que se especializam na parte de banco de dados para configurar, para deixar certinho, questões de performance e tudo mais. Então, o desenvolvimento web tem essas definições de área. Beleza? Back-end, front-end, também a parte do banco de dados, mas o back-end e front-end são os mais famosos. Show. A gente entra na parte de desenvolvimento web, ou mobile, na verdade. O que é o desenvolvimento mobile? É a criação de aplicativos. Então, se você tem um aplicativo, o Instagram, por exemplo, você consegue visualizar os posts e tudo mais aqui. No Instagram, você consegue visualizar os posts, a quantidade de curtidas e tudo mais, e você visualiza isso no aplicativo instalado no celular, diferente do desenvolvimento web, que é feito para um navegador. O desenvolvimento mobile é feito para um sistema de smartphone, então ele é desenvolvido de uma forma diferente. Dá para você instalar alguns sites no seu celular? Dá, mas a performance e a proximidade com o sistema do seu usuário é muito mais próxima com o desenvolvimento mobile. Então, a diferença do web é que você precisa de um navegador para que esse site aqui funcione. No desenvolvimento mobile, você desenvolve a aplicação, o aplicativo, para o celular no seu usuário, para o sistema que ele tem. Mesma coisa de aplicativos que são instaláveis no computador. Então, aqui, por exemplo, tem alguns aplicativos. Esses aplicativos aqui, como o Discord, ele é instalado no computador. Assim como o mobile, que é desenvolvimento desktop, eu também consigo instalar esses aplicativos aqui e ele é feito para o sistema operacional que eu uso. Show? Então a diferença do mobile pro web é essa. Depois a gente pode colocar aqui também, né? Acabei não colocando. Desenvolvimento desktop, que é desenvolver sistemas e projetos e aplicações pro sistema do usuário, né? Pro sistema operacional dele, para que ele consiga utilizar. Então, o Instagram, por exemplo, seria algo mais ou menos assim.
Então, teria esses aplicativos instalados. Só que a diferença é, aqui é uma forma de desenvolver, aqui é uma forma de desenvolver e aqui é outra forma de desenvolver. São formas diferentes, por isso que separam em áreas diferentes, tá? Então, essas são as áreas de desenvolvimento web, mobile e desktop. E aí, para juntar isso aqui, né, para uma pessoa, um empreendedor ou alguém que queira fazer um projeto, que vai precisar mexer em tudo aqui para poder desenvolver uma aplicação, né, para poder desenvolver um aplicativo do início ao fim. Então, por exemplo, aqui o ScholarDraw, você precisar, você não tem uma equipe e precisa desenvolver isso aqui tudo sozinho, existe uma área que é para denominar as pessoas que fazem tudo, né? Desenvolvem tudo, todas essas três áreas aqui ao mesmo tempo, que é o desenvolvimento full stack. Basicamente, o full stack é aquela pessoa que tem experiência em todas as áreas. Não tem uma especialização, né? É um pouco mais raso, mas depende do esforço da pessoa. Mas eu acredito que pro necessário, pro caso específico de você não ter uma equipe full stack é muito interessante. Porque você consegue desenvolver toda essa parte web, se precisar consegue desenvolver o mobile e também consegue desenvolver o desktop. Então é uma área diferente, é uma área que você acaba tendo que estudar, se esforçar um pouco mais para se manter atualizado em todas as áreas, porque você vai ter que desenvolver para todas elas, mas também é o que dá um maior nível de liberdade, porque você vai conseguir mexer em cada ponto, em todos os pontos, né? Show? Então essa aqui é a área de desenvolvimento full stack, ela engloba todas as áreas de desenvolvimento web, mobile e desktop. É aquela pessoa que consegue fazer, né, mexer com tudo. Show. Aí também nós temos a área de desenvolvimento de jogos, que é uma área que também está muito famosa. Que é para o pessoal desenvolver jogos, né? Por exemplo, do Fortnite, FIFA, Rocket League. Então, quem desenvolve jogos também é uma área separada, é uma área que muda bastante do desenvolvimento web, mobile, desktop. Aqui ainda tem algumas semelhanças, mas aqui realmente é outros 500, né? Outra área, bastante coisa diferente, formato, tudo. Usa a linguagem de programação do mesmo jeito, mas é um pouco diferente, tem uma estrutura bastante diferente no desenvolvimento de aplicações e aplicativos, por exemplo. Beleza? Desenvolvimento de jogos, normalmente as pessoas mexem com Unity, e outros tipos de aplicação, C++, C Sharp, C++, eu acho, para desenvolver esses jogos. Então é bem diferente. Normalmente o tempo de desenvolvimento de um jogo é muito maior que o tempo de desenvolvimento de uma aplicação web, mobile e desktop. Beleza? Mas é uma área também, uma área que vem crescendo bastante, é desenvolvimento de jogos. Show! Além disso, tem uma área que está crescendo muito, né, ultimamente, que é a área de análise de dados e inteligência artificial. Por quê? Com o surgimento cada vez maior de uso de inteligências artificiais para analisar dados, né, para gerar planilhas, para simular, inclusive, comportamentos de usuários, essa área vem crescendo bastante. É uma área que dá para ser usada em qualquer uma dessas aqui, tá? Análise de dados e inteligência artificial é uma área que dá para usar tanto em jogos como em desenvolvimento web, mobile, desktop. Por quê? Vamos imaginar uma situação. Você tem lá uma planilha, né? Você tem lá um projeto web e você quer oferecer uma experiência personalizada para o seu usuário. Você consegue, através de informações dele, saber o gosto, saber daquele projeto que você tem, o que vai fazer diferença para ele de fato. E você monta, exemplo, um dashboard, uma tela com informações que são específicas para esse usuário que está aqui acessando. Então, como é que você vai conseguir fazer isso? Através da análise desses dados e algum tipo de inteligência artificial que vai aprender com eles para informar para você, ó, isso aqui vai ser o melhor para o seu usuário. E ela vai sendo treinada para poder fazer isso. Então, deu para perceber que dá para usar ela aqui, mas não só no desenvolvimento web, como também no desenvolvimento de jogos. Por quê? Imagina que você tem um inimigo no seu jogo, você quer tornar ele mais dinâmico. Quanto mais dinâmico, mais imprevisível. Então você pode utilizar a inteligência artificial para tornar esse processo de um inimigo cada vez mais difícil, um inimigo melhor, com aprendizado de máquina. Então dá para usar a inteligência artificial e análise de dados usando a inteligência artificial em muitas coisas, em diversas áreas. Então ela acaba englobando muita coisa. Tá? Mas é uma área que vem crescendo e vem surgindo diversas profissões dentro dela. Aqui como tem a parte de back-end, front-end, também tem machine learning, que é focado em aprendizado de máquina, que é a máquina aprender a fazer alguma coisa. Tem análise de dados usando as informações de inteligência artificial. Então tem diversas subdivisões
nessas áreas que vem crescendo cada vez mais. Então a gente viu aqui as diferentes profissões, vimos o que é o desenvolvimento full stack, desenvolvimento web, mobile, desktop, de jogos e análise de dados. E agora parte de você também procurar saber mais um pouco sobre elas, né? Testar cada uma na verdade, para conseguir escolher qual vai ser a área que você vai focar, né? Porque existem diversas áreas e você precisa saber escolher uma para focar nos seus estudos, né? Dependendo da quantidade de vagas que você acha que seja interessante ter, na verdade só precisa de uma, mas quanto mais aberto o mercado, melhor, né? Então, fique à vontade para escolher qual você gosta mais, qual te chama mais atenção. A parte de jogos é muito boa, tem muito crescimento, só demora para desenvolver, né? A análise de dados também tem grande crescimento, principalmente para as empresas grandes, as menores normalmente não utilizam tanto, mas as empresas grandes como o Mercado Livre, por exemplo, que precisa disso, acabam utilizando. E o Full Stack, o desenvolvimento web, mobile, desktop, são as áreas mais aquecidas no mercado. Eu, particularmente, atualmente, acabo sendo desenvolvedor Full Stack, mas você pode escolher ser Full Stack ou se especializar em uma dessas áreas, que vai dar muito certo, beleza? Então, é esse o vídeo e até a próxima.